Oi, oi, tudo bem com você? Eu sou Carol Garcia e quero te dar as boas-vindas aqui no Universo KG. Gente, foram 10 anos longe da televisão e eu confesso o seguinte, por mim, esse ciclo já tinha sido encerrado, viu? Sim, eu sou jornalista e por muitos anos trabalhei em televisão, levando até vocês informação, notícia, o corre-corre daquele dia a dia. Mas agora eu estou de volta e num formato muito diferente. Totalmente longe daquela repórter apresentadora de um jornal que levava simplesmente uma informação. Pois é, agora eu estou levando até você um conteúdo que vai gerar em você um desejo de transformação para te ativar num lugar chamado Centro da Vontade de Deus. Porque eu entendi que eu fui criada para comunicar a mensagem. Uma mensagem que salva, cura, liberta, transforma. E essa mensagem nada mais é do que a palavra de Deus. Aqui, claro, vamos falar de fé, sim, mas também vamos falar de comunicação, relações humanas, identidade, propósito, saúde emocional, empreendedorismo feminino, maternidade, feminilidade. Tudo que envolve a nossa rotina e que movimenta a nossa vida. Aqui é um espaço criado para mulheres como eu e como você, que desejam alinhar o corpo, a alma e o espírito. Vamos ter devocionais, muita conversa boa, aquele bate-papo entre amigas? Pois é, porque aqui é o nosso espaço, como mulheres, como esposas, mães, líderes e principalmente como filhas de Deus. O Universo KG traz conteúdo que inspira e transforma. E ele está começando agora. E falando em volta, deixa eu revelar algo aqui. Hoje eu me sinto muito mais madura, mais consciente, mais posicionada. E essa é a palavra que vai nos conduzir ao longo desse nosso primeiro encontro, posicionamento. Sabe por quê? Porque não é só sobre onde a gente está nesse momento, é sobre quem nos chama, quem nos coloca onde Ele quer. E eu sei que foi o Senhor que me colocou aqui com um propósito muito mais claro, usar a minha voz para despertar a sua. E para esse nosso momento de escuta, acolhimento, agora eu quero te convidar, se você estiver aí, para tomar comigo aqui um cafezinho ou um chá, porque agora é a hora da nossa devocional, é o café e ele. Só que antes, eu trago aqui comigo a minha parceira para esses momentos únicos, que é a Biscoitê, a boutique de biscoitos, onde você pode encontrar presentes lindos, saborear os cafés, os chás, com acompanhamentos deliciosos, um melhor que o outro, viu? Além, é claro, de fazer encontros com os amigos, reuniões de negócios, confraternizações, um espaço delicioso e quem me acompanha nas redes sociais já sabe que eu sou clientíssima. Então vamos à nossa devocional de hoje? Bíblia, papel e caneta na mão se você tiver aí, e o seu bom chazinho ou cafezinho. Porque hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus lá em Isaías, no capítulo 43, no versículo 19, que diz o seguinte: Vejam só, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. E deixa eu te falar uma coisa, essa palavra, ela me confrontou e também me curou. Sabe por quê? Porque às vezes Deus está fazendo algo novo em nós e a gente sequer tem a capacidade de perceber isso. Porque nós ainda estamos, de certa forma, tentando se manter em lugares antigos, em lugares onde o Senhor já disse que não nos quer lá mais, onde Ele já nem está muitas vezes. E eu te digo isso com muita consciência e propriedade, porque eu já vivi isso, foi assim comigo durante anos. Eu usei a minha voz em tantos lugares, gente, televisão, rádio, palcos, eventos, mas chegou um tempo que Ele me recolheu. Ele me escondeu, me retirou. Sabe o sai de cena de Deus? Se você já passou por isso, então você sabe do que eu estou dizendo. E então, Ele foi me ensinar tudo de novo, tudo agora sob a perspectiva dele. E então, agora Ele me chamou de volta.
ao mesmo lugar, mas com um novo olhar, sob uma nova perspectiva. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Ele está te chamando para um posicionamento e talvez você ainda não percebeu. Por isso, eu quero te perguntar com muito carinho, com muita acolhida. Em que fase da sua vida você está? Primeira. Segunda, você tem se permitido ver onde Deus está te colocando? É para responder, viu? Terceira e última. Ou será que você está apenas distraída, vivendo de uma forma aleatória, tentando simplesmente voltar a ser quem você já foi um dia ou se manter aí onde você está, em vez de aceitar quem Deus está te fazendo ser agora? Pois é, responde com todo o coração para você e para Deus agora. Se quiser dividir comigo, eu vou ter muita honra em receber. E aí, para encerrar nossa devocional, eu quero falar para você, quero trazer aqui para você uma jornada incrível que há mais de 4 anos eu divido com as minhas ouvintes lá no nosso podcast Café e Ele, nas plataformas de áudio, que é a Geração de Esther 2.0. Mulheres posicionadas mudam a história e constroem legados com propósito. Porque Esther também viveu muito isso. Era uma mulher comum, uma menina órfã, escondida, uma judia. Mas o Senhor a posicionou como uma rainha, não pela sua beleza, que a palavra diz que ela era belíssima, mas pela sua obediência e coragem de agir no tempo certo. E lá em Esther, no capítulo 4, ali no versículo 14, nós vemos o seguinte: ela sendo confrontada pelo próprio Deus ali na representação de Mardoqueu. Quem sabe foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. O tempo de se posicionar chegou e talvez seja o seu tempo também. Assim como foi para Esther, assim como eu acabei de contar um pouquinho aqui do meu testemunho. E aí, minha amiga, eu quero te falar o seguinte: se essa conversa falou com você, agora compartilha com alguém, compartilha com uma amiga, divide esse testemunho, espalha. Porque aqui agora eu vou deixar para você um exercício prático. Vai se acostumando que a gente também vai ter exercícios por aqui, viu? Eu vou deixar para você 5 formas para você entender se Deus está te chamando para este lugar de se tornar uma mulher posicionada, uma mulher que descobriu a sua identidade em Cristo e que a partir de agora passa então a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Nas minhas redes sociais você vai encontrar o nosso canal Talk AG e lá sempre tem essas dicas práticas. Então eu trago ele aqui também para o Universo KG para te provocar, fazer esse confronto à luz da palavra de Deus, mas de uma forma muito prática, viu? Porque você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Então vamos lá, o primeiro sinal. A porta que fechou, às vezes aí, pode ser o não de Deus que está te tirando de um lugar que já não te sustenta mais. Então presta atenção nisso. Lembra de José do Egito? O Senhor cria zonas de expulsão para nos tirar de alguns lugares e nos reposicionar aonde Ele realmente quer. O segundo ponto, a inquietação que não passa nunca. Você sempre sente que está fora do lugar, mesmo quando tem certeza do seu papel ali dentro. Mas nada se ajusta, tem sempre algo a mais, algo diferente para ser criado, gerado em você, através de você. Terceiro ponto, esse aqui você tem que estar muito alinhada com o Espírito Santo para ter o discernimento, mas acontece com frequência. Um convite inesperado, alguém te chama para fazer algo que você, nunca pensei em fazer, mas que vai queimar no seu espírito. Você não vai conseguir esquecer aquele convite, vai ficar ali processando, pensando, meditando, vai conversar com um amigo, outro amigo, pedir conselhos. Pois é, também pode ser que é Deus te chamando, viu? Às vezes eu me pego pensando em Esther. Como será que foi para ela, naquele momento em que Mardoqueu, o primo, diz para ela o seguinte: eu vou te inscrever lá naquele concurso de beleza, para quem sabe você ganha e se torna rainha. Imagina a cabeça dessa menina, ela não deve ter dormido, gente, até chegar o grande momento. Então é exatamente assim, um convite que chega de uma forma inesperada e você muitas vezes se vê incapaz, vem uma síndrome de impostora. Quem sou eu para estar naquele lugar? Mas se Deus te chamou,
fica atenta, ele também vai te capacitar. Vamos então para o quarto ponto, o quarto sinal de que Deus está te chamando para um posicionamento. Um confronto pela palavra. E esse aí, ele dói. O confronto pela palavra é aquele que você lê a palavra, ouve algo, alguém, o Senhor envia um profeta, libera uma palavra para você e que automaticamente te impacta, fala diretamente com você. Uau, falou aquilo que eu estava pensando, aquilo que eu precisava. E aí você não consegue mais fugir disso. Tá entregue, tá feito e pronto, é o feito de Deus na sua vida. E aí o quinto sinal, esse é maravilhoso e por isso todos são lindos, mas o quinto, ele é o que fecha com chave de ouro, que vai te dar uma certeza. É a paz que excede todo o entendimento. Porque mesmo sem explicações, mesmo aparentemente uma turbulência acontecendo dentro de você, ao seu redor, circunstâncias que estão ali completamente desfavoráveis, você ainda consegue sentir paz e dizer: esse é o meu lugar. Eu preciso estar aqui ou preciso ir para lá. Essa paz que excede todo entendimento é que deve pautar a sua vida, não só nesse momento de posicionamento, mas principalmente em todas as decisões que você tiver que tomar. Então, hoje, preste muita atenção, porque muito provavelmente o Senhor está te chamando para ocupar um território com muita coragem, com muita ousadia, porque a palavra diz que Ele nos capacitou com esse espírito e não de covardia. E deixa eu te falar uma coisa, com muito conhecimento de causa e propriedade. Você não precisa estar 100% pronta. Para de achar que você tem que estar 100% pronta. A síndrome da boa aluna, sabe o que é isso? Ao contrário da síndrome da impostora, a síndrome da boa aluna, ela está sempre em busca de conhecimento, de capacitação, de informação, porque ela acha que ela ainda não tem o suficiente. O que você carrega importa, e importa muito para o Senhor. Então, minha amiga, eu estou aqui, como eu te disse lá no início, para te ativar. Vai como você está. Jesus não disse isso ao longo da sua caminhada na terra, ao longo do seu ministério? Venha como estás. Então, o chamado dele para você hoje, para esse lugar de uma mulher posicionada que vai mudar não só a história da sua vida, mas de todos aqueles que passarem ao seu redor, e já começa imediatamente na construção de um legado para toda a sua geração futura. Pois é, então vai como você está. Esteja disponível, porque o Senhor ele vai conhecer o seu coração. Quantos exemplos nós temos na palavra de Deus de homens e mulheres que só colocaram o pé e depois o Senhor entrou com o chão, porque isso sim se chama fé. Ativada aí? Então vamos juntas rumo ao destino que o Senhor já tem para a sua vida? Me conta depois se você já colocou em prática. E é claro que para encerrar esse momento de escuta, de acolhimento, de troca e de muita unção e fé, eu quero agradecer a minha parceira, a Biscoitê, que trouxe então para a gente esse café, e ele vai estar com a gente todos os sábados, sempre às 10 horas da manhã, aqui. Mas se você ficou curioso, vá visitar no Pantanal Shopping, também no Shopping Estação, aqui em Cuiabá. E lá você vai desfrutar de momentos muito especiais com pessoas que você gosta, ou aquele momento de solitude que eu sei que também você deve curtir, assim como eu, porque, sabe, gente, uma coisa que eu descobri, os detalhes importam quando a gente está sendo posicionada por Deus. Começa a observar quantas conexões eu já fiz sentada num cafezinho simples. Então começa a fazer isso, começa a ser uma mulher mais intencional, a observar os detalhes, o que isso fala comigo, o que isso me agrega, como eu posso agregar a vida do outro. Essas são as conexões humanas e quem me conhece sabe, um dos meus lemas é o seguinte: Deus nos fez seres relacionais. Para quê? Para que a gente se relacione. E qual é o principal instrumento que ele usa para isso? A comunicação. Então talvez você esteja, mas ninguém me chama para um café, ninguém me chama para um almoço, eu não tenho amigas. Ei, alto lá, quem sabe não é de você que tem que partir essa iniciativa? Então pega o celular, um WhatsApp, você fica nas redes sociais às vezes assim por horas. Convida alguém, seja intencional, se conecte com pessoas que você sabe que vão agregar para a sua
vida, para a sua marca, para o seu negócio. Sabe o que isso chama? Networking. Afinal, o nosso Deus, nosso Pai, Ele é um Pai de relacionamento, de networking, vamos dizer assim. Quantas conexões você acredita que você pode gerar ao longo dessa próxima semana, ao longo dessa semana que começa? Então me conta depois. Faça isso, seja intencional, seja uma mulher realmente que tem aquele chamado queimando dentro do seu coração e que não vai ficar só nisso. Sabe por quê? Senão a gente fica igual água parada. E o que realmente nos enche, nos transborda, vai deixando de fazer sentido. Então coloque em prática e depois eu quero saber o seu testemunho. Assim a gente encerra então a nossa devocional de hoje, o nosso Café e Ele, que você também pode acompanhar o nosso podcast nas plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcasts e mais uma variedade aí. Como eu prometi, aqui também a gente vai falar muito sobre comunicação, porque eu sei que vocês gostam. Insights, lições, conselhos sobre oratória, posicionamento, mídia, training, como falar com a imprensa, sempre vai ter algo aqui para vocês. Como hoje o nosso tema central é o posicionamento, então eu quero te dizer uma coisa. Há alguns anos eu desenvolvi um método e ele se tornou uma grande imersão, um treinamento que eu dei o nome de Voz, Influência e Posicionamento. É a imersão VIP. E essa imersão VIP, ela é para quê? É justamente para trazer essas lições práticas para você. E eu quero deixar um insight muito poderoso para você. Quem sabe você desperta agora. O mundo, ele não dá espaço para mulheres que esperam ser notadas. Não fica achando que, uau, a vi, pronto, gostei, ela vai para aquele cargo, ela vai tomar essa decisão, ela vai ocupar esse espaço. Não, não é assim que funciona. O mundo espera por mulheres que realmente são posicionadas. Então, o que você quer para a sua vida? E aí eu vou trazer para você, rapidamente, 3 lições básicas para você chegar nesse lugar. Primeiro ponto, descoberta da sua identidade. Saber quem você realmente é. Sabe, peça feedback. Talvez você está muito sozinha, se sentindo só, perdida, está passando por um processo de mudança na sua vida e tantas mudanças, circunstâncias, talvez uma mudança de casa, uma mudança de emprego, uma mudança, até um término de um relacionamento ou começo de um novo relacionamento, maternidade, de repente você está entrando na sua 3ª gestação ou está tendo seu primeiro filho. As mudanças, elas são um presente de Deus para a nossa vida. As transições são extremamente importantes. Mas tem um segredo, tem uma chave aqui. A cada mudança que a gente passa na nossa vida, ela também vai querer de nós, pedir de nós, exigir de nós uma nova postura. Lembra que a gente falou na devocional, no Café e Ele? Então, se adequar a esse novo ambiente, a essa nova circunstância, também faz parte dessa retomada e redescoberta da sua identidade. Claro, sem deixar a sua essência de lado. Se você é uma mulher colérica, uma mulher sanguínea, uma mulher fleumática, independente do seu temperamento, do seu tipo de personalidade, eu não estou dizendo para você deixar isso de lado. O que eu estou dizendo é que muitas vezes você vai ter que se adaptar a esses novos momentos. A palavra de Deus não fala ali sobre os frutos do Espírito? Domínio próprio, por exemplo? Então, a nossa identidade está completamente atrelada a essa essência. E, é claro, lá em Salmo 139, a quem Deus já disse que você é, quem Ele já te estabeleceu. Então, a descoberta da identidade, ela é extremamente importante para todo o resto. Porque muitas vezes, eu já fiz isso, a gente começa a buscar de fora para dentro. E aí, minha amiga, fatalmente, inevitavelmente, vai dar ruim. Porque quando a gente começa de fora para dentro, não se sustenta. Então, quando você realmente se estabelece como uma filha amada de Deus, entende qual é esse chamado que você carrega, inevitavelmente você vai voar. E aí eu vou para o segundo ponto, que é a descoberta do seu propósito, do propósito de Deus para a sua vida. Então, nos últimos anos, nos últimos tempos, a gente tem ouvido falar muito sobre isso e graças a Deus por isso. Porque quando uma mulher descobre qual é o propósito de Deus para ela, como uma filha amada, ninguém segura essa mulher. Às vezes vai vir um vento contrário, é aquela história, enverga mas não quebra, parece que as coisas estão saindo do controle, mas nada
paralisa o propósito de Deus para a sua vida. Muitas vezes, sabe o que vai acontecer? Como a gente falou ali dos 5 tópicos, por exemplo, ele vai mudar a sua geografia. Quantas vezes eu já mudei de cidade? Aos pouquinhos eu vou contando o meu testemunho para você a cada nosso novo encontro por aqui, mas ele muda a sua geografia, ele te muda de relacionamento, ele te muda de mesas e por aí vai. Então começa de novo a observar isso. E terceiro e último ponto para uma mulher realmente posicionada que vai transformar histórias, mudar histórias e revolucionar com a construção de um legado é aquela mulher que é intencional. Tudo dela é estratégico, é uma mulher estratégica. Quantas vezes você tomou decisões sem antes sequer planejar isso? Então, a partir de agora, começa a andar com seu bloco de notas, papel e caneta na mão, caderninho. Eu não fico sem isso. Deu um insight, deu uma ideia, veio algo, ouviu algo de alguém, anota. Começa a ser estrategista. A estratégia, ela vai te pautar, ela vai te dar uma direção, um direcionamento muito mais claro daquilo que você já está fazendo para onde você vai. Então, eu já estou aqui. O que mais que eu posso querer? Não é um erro, e isso eu quero falar com você, talvez em outros programas a gente aborde esse tema, mas já dá um spoiler aqui. Uma mentalidade de escassez. Não é errado você ter ambição, não é errado você querer mais, só que você precisa se organizar, você precisa planejar para então você começar a colocar em prática. Para eu estar aqui hoje, claro, como eu contei lá no início, o Senhor me chamou, o Senhor me trouxe de volta, o Senhor abriu portas, o Senhor trouxe pessoas, novas conexões surgiram, mas eu precisei me planejar, eu precisei me organizar, eu precisei meses para estar aqui chegando até você hoje, sabia disso? Então, começa a olhar a intenção, busca pessoas que querem ouvir meu testemunho, eu vou ter maior prazer em dividir com você. Nós vamos falar muito sobre empreendedorismo feminino e você vai ver o que cada história, cada mulher fez para chegar aonde ela está hoje. Então, ser estratégica, ser uma mulher posicionada exige exatamente isso. E aí, ninguém te segura. O resto é só ajustes no meio do caminho. Então, identidade estabelecida, descoberta, propósito firmado em Deus, você colocando o pé, sabendo que Ele vai colocar o chão e sendo uma mulher estratégica, tendo intenção na sua vida, em tudo que você vai fazer. E eu não estou falando só de negócios, no seu relacionamento com seus filhos, talvez a sua maternidade hoje, quero falar para mães, estamos fechando aqui o mês das mães, eu não poderia deixar de falar desse tema, né? Tão relevante, tão importante. A nossa maternidade, ela é a construção de um legado. Talvez você fale, quando eu falo de legado, imagina, isso não me pertence. Pertence e pertence muito, porque os seus filhos, a sua descendência é uma responsabilidade sua. Afinal, o que o Senhor nos ensina? Que eles são uma herança do Senhor. Nós estamos cuidando dos nossos filhos hoje, mas nós vamos devolvê-los para o Senhor. Então a nossa maternidade, ela precisa ser estratégica, intencional, posicionada, sabe? Talvez você está caminhando sozinha. Eu fiz um episódio do podcast do Café e Ele que, com certeza, se você não ouviu, você precisa ouvir, em que eu falo exatamente isso, sobre os vários tipos de mães de maternidade. E talvez você seja uma delas, uma mãe atípica, que luta aí com seus filhos, que vai atrás de terapias, vai atrás de tantas coisas, vai abrindo portas, você que muitas vezes inspira por onde você passa e você nem imagina, você é intencional, você é estratégica. Uma mãe solo, ou por opção, ou porque foi abandonada, ou porque ficou viúva, ou porque se divorciou, mas que é aquele arrimo de família, aquela mãe que todos os dias precisa se levantar para poder trazer o alimento para casa, para garantir o sustento da sua casa, da sua família. Você também precisa ter essa intenção. Aquela mãe que está num relacionamento tradicional, né, que tem o pai ali, está do lado, só que talvez carregue sozinha a responsabilidade da maternidade. Isso também exige de você uma intenção maior. Como ser sábia, uma mãe sábia em um ambiente que só você é responsável pela criação e educação do seu filho ou dos seus filhos.
Isso exige muito discernimento e sabedoria também. Então eu foquei nas mães para a gente fechar esse bloco aqui, justamente para celebrar você, mãe. Celebrar você que talvez quis muito essa gravidez, você que talvez foi pega de surpresa, não esperava, você que talvez descobriu agora que vai ser mamãe, meus parabéns. Esse mês das mães precisa sim ser muito celebrado, porque o que você carrega, a sua responsabilidade como mãe, ela é muito maior talvez do que você possa imaginar, porque o próprio Deus compara o amor dele por nós, seus filhos, ao amor de uma mãe. Então fica aqui todo o meu carinho, toda a minha honra para você, uma mãe estratégica, posicionada e que já descobriu que muito provavelmente esse é o seu primeiro chamado, construir um altar de adoração a Deus dentro da sua casa, não só sendo você a posicionada, mas também ensinando os seus filhos a serem homens e mulheres posicionados dentro da palavra de Deus. E eu te espero aqui no Universo KG, conteúdo que inspira e transforma.